Fala galera, hoje eu vou apresentar sobre um trabalho sobre negação de serviço, mais conhecido como DOS ou DDoS, no caso se for uma negação de serviço distribuída. Vamos lá. Como funciona o DOS? O DOS ele é uma forma de interromper atividades ilegítimas. Por exemplo, uma transferência de uma conta para outra, por exemplo, ou navegar em um navegador, um navegador, um web browser, entendeu? Isso são algumas das atividades legítimas. É uma das formas de provocar o ataque. Uma das formas de provocar o ataque é das falhas, é aproveitar-se das falhas e das vulnerabilidades da máquina da vítima. O que seria isso? No caso, enviar requisições, entendeu? Para as pessoas, a fim que esgote o processamento dela, CPU no caso, ou a memória ou algum outro componente da máquina da vítima, certo? Qual é a diferença entre DOS e DDoS? A única diferença é que com DOS você consegue, é só uma pessoa que geralmente ataca, não uma só, e ela consegue atacar servidores e computadores fracos. Não são nada muito escalável, nada muito grande. É questão de realmente servidores e computadores fracos. Agora, o DDoS ele é um ataque distribuído, ou seja, é uma máquina mestre que gerencia outras máquinas zumbis e serve para ataques com maior escalabilidade, para atacar sites como fala, com grandes larguras, entendeu, de banda. O DDoS ele dificulta, por quê? Porque ele pode atacar diversas máquinas que podem estar espalhadas geograficamente e uma máquina não tem nenhuma relação com a outra. Por exemplo, pegar uma máquina vamos supor, da China e outra de Portugal, por exemplo. Não tem vínculo nenhum, entendeu? Então não dá para descobrir quem que é a pessoa que está atacando. E como existe máquina, como pode existir máquinas de vários lugares, de diferentes, e as mensagens também são complexas. Então é difícil saber porque passa um tráfego legítimo e quase não é identificado. É como se fosse um acesso normal de uma pessoa. Só que não. É natural, pois várias máquinas fazem requisições diariamente a um determinado lugar. É que eu falei, por exemplo. A máquina vai acessar o Google diariamente, por exemplo. Entendeu? É algo diário, é algo cotidiano que é feito. Certo? Ataques e controle. Os ataques são planejados. Como assim? Como é que é feito esses ataques? Pega-se o domínio que vai fazer sobre as máquinas que irão efetuar negação do serviço. Depois, busca os computadores vulneráveis para ser invadido, certo? A pessoa que ataca estabelece laços de controle entre as máquinas sob seu comando, através de ferramentas de IRC. Ferramentas de IRC eu já vou falar um pouquinho mais para frente. Quando a rede está pronta, pode atacar os alvos como bem quiser, certo? Depois de ter conseguido a vítima, é só especificar os comandos de ataque e verificar o comportamento da rede. Os dados são verificados pela pessoa que ataca. Após isso, consegue escanear as máquinas vulneráveis. Foi o que eu disse. Devolve as informações para o mesmo por worms. No mesmo caso, para o mesmo, no caso seria pelo atacante, pela pessoa que está atacando. Se propaga, o que seria esses worms? Se propaga de um computador para o outro, procurando máquinas vulneráveis através de payloads, que seria payloads, é tipo uns scripts que devolvem as informações para as outras pessoas, certo? Quais são os tipos de ataques que existem?
Tem o ataque por inundação, ataque reflexivo, ataque à infraestrutura de rede e ataque de vulnerabilidade. O que seria esse tipo de ataques? O de inundação ocorre inundação no tráfego, explorando a abertura de conexões do protocolo TCP, utilizados em serviços que entregam confiança de dados e que se inicia com a negociação de determinados parâmetros entre o cliente e o servidor, certo? O que seria o ataque reflexivo? O ataque reflexivo é uma variação do ataque de inundação que visa, que no caso ele tem a função de esvaziar todos os recursos da vítima. Nesse caso, tem um agente que intermedia para espelhar o tráfego de ataque direto para a vítima. O atacante envia a requisição ao agente intermediário utilizando o Space Spoofing, o que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Ao receber a requisição, o agente não consegue verificar a veracidade / autenticidade da requisição e envia direto para a vítima, certo? Ataque à infraestrutura de rede. Como é que funciona esse ataque? Eles acontecem geralmente com servidores DNS, Domain Name Services. A única forma é que não atinge diretamente, porém derrubam os sites que por trás do DNS tem um IP, certo? E o último seria o ataque de vulnerabilidade. O objetivo desse ataque é deixar a vítima inoperante, ou seja, não conseguir fazer nenhuma operação na máquina, certo? É preciso explorar alguma vulnerabilidade na pilha de protocolos ou da própria aplicação da vítima. E esses foram os tipos de ataques, certo? Sobre o Space Spoofing. O que significa? Significa forjar, falsificar, ou seja, falsificar um IP no caso, certo? Todo pacote de comunicação contém em seu cabeçalho o endereço do remetente e do destinatário. Programas maliciosos podem forjar esses cabeçalhos, fazendo cabeçalhos falsos. Sendo assim, creio que o pacote veio de outro endereço. Isso pode ser usado pelos hackers para quebrar medidas de segurança, como a autenticação baseadas em endereço de IP. Basicamente é isso que é o Space Spoofing. Como é que pode ser feito ele agora? Das seguintes maneiras: geração aleatória de endereços IPs, né? Como é que funciona isso? Por exemplo, tem uma faixa de IP, por exemplo, do IPv4 0.0.0.0 até 255, que é o limite. O mesmo ele pode fazer a geração aleatória desses endereços e encontrar um endereço válido de IP. Mesmo que algumas bandas, por exemplo, a banda 192.168 ou a banda 0, que já tem alguns IP registrados, mesmo assim ele ainda pode gerar um IP válido, certo? Outras maneiras que podem ser feitas é a forja da subrede. No caso, se uma máquina estiver conectada a uma subrede, o atacante ele pode se passar por uma pessoa integrante dessa subrede, como se fosse a pessoa, mas não é, certo? E, por último, forjar o IP da vítima, que seria colocar o IP da vítima da máquina nos pacotes perdidos de serviços para provocar a inundação nos pacotes não requisitados, sendo elas enviados. Certo? Bora lá. Algumas ferramentas de ataque. A Trino, a arquitetura operadora agente, como é que ela funciona? O atacante se comunica via protocolo TCP. O operador se comunica com os agentes via pacote UDP. Permite senha para operadores e agentes e gera pacotes UDPs para portas diversas e múltiplos destinatários. Tem também o TFN, no caso Trib Fluid Network.
seria que o atacante não precisa logar na conta do operador. Os agentes podem atacar via UDP ou TCP. Tem também aí a Stacheldraht, que no caso seria mais conhecido como arame farpado. No caso, a tradução do alemão para o português. Como é que ela funciona? Combina características do Trino e do TFN, que no caso os agentes podem atacar via TCP e UDP, né? E com a comunicação encriptada na, no ataque, certo? Temos também o Shaft, combina as características dos três acima que eu já falei, porém permite mudanças nas portas de comunicação entre os agentes operador durante a conexão e tem recurso de coletas de estatísticas. Ele consegue pegar as estatísticas de coletar, no caso, as estatísticas do usuário, certo? Bora lá. Temos também o MS Stream. Como é que funciona? Ele gera as inundações com tráfego TCP. Operadores podem ser controlados remotamente por mais de um atacante e a forma que se comunica é tudo manipulado em tempo de compilação. No caso, geralmente em tempo real, né? Tem também o Trinity. O Trinity é a primeira ferramenta da DDoS controlada via IRC. Foi no caso que eu tinha falado lá das ferramentas que são manipuladas via IRC. Cada agente, quando está infectado pelo Trinity, se conecta a um canal e espera comandos. No caso, a pessoa ela recebe os comandos da pessoa que está atacando, junto com as outras máquinas zumbis que a pessoa faz o ataque distribuído. Agubu e Fapbot. Essas ferramentas elas são utilizadas para congestionamento de tráfego, sim, UDP e ICMP, certo? Medidas que devem ser tomadas para não tomar um ataque de negação do serviço. Investir em largura de banda, porque quanto mais banda você tiver, mais os usuários podem acessar o site. E assim não tem problema de tomar uma negação do serviço. Mas mesmo assim, tem que investir bastante em largura, porque mais para frente a gente vai ver algumas notícias que os ataques foram extremamente grandes e ataques famosos. Tá, usar um firewall para gerenciar as suas conexões. Como é que seria isso? Ele faz um controle e gerencia todas as suas conexões ao site. Tem que usar bastante essa ferramenta para identificar acessos com grandes quantidades de origens duvidosas. Então, para isso que serve o firewall no seu site, certo? Bots em formulário de cadastro. Os bots são, no caso, os bots não. Os formulários eles são uma das portas de entrada pro hacker invadir. Só que se, por exemplo, você tiver um reCAPTCHA, que no caso verifica todo o comportamento do usuário, ele vai conseguir detectar a diferença entre uma pessoa que usa normalmente e um hacker. Talvez tenha a diferença de velocidade, alguma coisa assim, ele consegue identificar essas diferenças. E outra coisa é vários servidores de acesso. Por exemplo, se você tem um servidor para e-mail, um outro servidor que fica só com banco de dados, um outro para acessar determinada parte, determinado módulo do sistema, seria ótimo. Por quê? Porque quando o hacker ele ataca um servidor específico, ele não consegue derrubar todo o site, entendeu? Agora, se você colocar todo o seu site
concentrado em somente um servidor, quando ele conseguir fazer as diversas requisições lá, ele vai conseguir derrubar o seu site. Vamos para as notícias. Essa maior ataque de DDoS de todos os tempos, de 1,35 terabytes, atinge o site GitHub. Como é que funciona como é que foi esse ataque? Os atacantes eles utilizaram os servidores Memcached, que no caso é um sistema popular de cachê distribuído de código aberto de fácil implantação que permite que os objetos sejam armazenados na memória e foi projetado para funcionar com grandes números de conexões abertas. Esse servidor é executado na porta 11.211 do TCP ou UDP, configurados incorretamente para amplificar, no caso que eles foram configurados incorretamente, que foi o que gerou o ataque no site do GitHub, né? O ataque no caso Memcached, funciona como uma solicitação forjada ao servidor de destino, servidor DP vulnerável na porta. Foi o que aconteceu. No caso, o servidor Memcached, ele ficou vulnerável e foi o que gerou o Memcached, que foi a quebra no caso, né? Na porta 11.211, usando IP falsificado. No caso, foi a técnica de IP spoofing que a gente explicou agora há pouco. Na próxima notícia temos o maior ataque DDoS de 1,7 terabytes por segundo. Esse foi um site norte-americano, não foi divulgado que site é esse, que serviço que é esse, mas foi utilizado a mesma estratégia da invasão no GitHub. A mesma estratégia, só que eles conseguiram superar a velocidade do ataque, certo? O maior ataque de DDoS de 1 terabyte por segundo no mundo, lançado a partir de 152 dispositivos inteligentes invadidos. Como é que foi? Um provedor de hospedagem na França, chamado de OVH, foi vítima de um ataque de DDoS. Chegou a picos de 1 terabyte. Lá tem alguns locais como hospitais, casas, empresas que usam o sistema de IoT, né, que é a internet das coisas. E esses dispositivos inteligentes eles são muito fáceis de serem hackeados, entendeu? Aí fica bem fácil porque não tem nenhuma medida de segurança rigorosa e também não tem mecanismo de criptografia. É bem fácil de ser atacado. Essa no caso seria a notícia aí que está na tela. Servidor do Telegram sofre ataque do tipo DDoS e aplicativo fica instável. Basicamente o que aconteceu foi várias requisições, como qualquer ataque DDoS faz. O Telegram alega que não houve nenhum vazamento de mensagens e nem informações dos seus clientes, das pessoas que usam. Foi somente uma negação de serviço que deixou o aplicativo, o Telegram, instável. Próximo é o Pirate Bay, The Pirate Bay. Ele sofre com instabilidades depois de possível ataque de DDoS. Como é que foi? Ataques de DDoS, ataques de muitas requisições. Estava com erro no Cloudflare 522, que algumas situações
Só era possível acessar somente a página principal do site, não tinha como acessar outra página. Foram feitas, segundo o Torrent Freak, foram feitas algumas atualizações nos servidores e voltaram a funcionar normalmente. Foi somente uma instabilidade mesmo dos ataques DDoS. Esse foi mais um vídeo que a gente fez. É um trabalho para segurança e auditoria de sistemas, da sétimo período de sistemas de informação. Espero que gostem. Deixe o like aí embaixo, se inscrevam no canal, ative todas as notificações e assim que sair um vídeo novo, para todo mundo ficar atualizado, certo? Tô indo nessa. Fiquem com Deus e tchau, tchau.